Shalom, meus irmãos, a paz esteja contigo. Aqui Neemias Gomes. Continuamos nosso estudo do livro de Gênesis na visão hebraica, a Bíblia israelita. Se você não tem ainda, baixe no Play Store de graça. Então vamos ao nosso estudo direto. Verso 1, Gênesis 3, diz: Entretanto, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Yahweh o Eterno tinha feito. E ela disse à mulher: É assim que o Eterno disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Nós temos que nos recordar de alguns pontos importantes de Gênesis 1 e 2. É que em Gênesis 2 o Jardim do Éden era um ambiente multidimensional ligado do céu à terra. Então o que acontece? O próprio Satanás, o adversário, ele tinha um acesso ali, como o livro de Ezequiel, capítulo 28, diz. E o que nós devemos observar, quando a Bíblia fala de serpente, né? E aqui fala que a serpente falou com a mulher e etc., nós sabemos que é muito mais do que um animal do campo. Nós vamos ver simplesmente no que o contexto está dizendo, a partir de agora, e vamos entender que essa serpente vai ter uma semente na terra, que essa serpente será amaldiçoada, e que essa serpente, ela é um símbolo do adversário. Então vamos lá. E a mulher disse à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Eterno, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui nós temos algumas coisas que a mulher se equivocou. Por exemplo, o Eterno não disse que se tocassem no fruto, eles haveriam de morrer. Não foi isso. Disse que se comessem. Começa aí. Então a serpente, para ludibriar a Eva, primeiro põe em dúvida o que o Eterno falou e disse: O Eterno não disse que poderia comer de toda a árvore do jardim? Verso 1. Com exceção da árvore do bem e do mal. E a serpente, que é Satanás, a antiga serpente, o dragão, segundo Apocalipse 12, 9, omitiu algo muito importante, que era uma condição. Havia uma condição. É isso que Satanás faz, ele omite verdades para que você não consiga conceber toda a revelação do Criador. Então o que ele diz? A serpente disse à mulher: com certeza não morrereis. E essa, bem aqui, foi a primeira mentira para a humanidade. Eles iam pecar, não iam morrer. Porque o Eterno sabe que no dia em que comerdes dele, seus olhos se abrirão e serão igual ao Eterno no conhecimento do bem e do mal. Então, isso aqui é a base do oculto, do gnosticismo moderno. O espiritismo também. Nova era, tudo isso. Por quê? Ele está dizendo que o conhecimento do bem e do mal, luz e trevas, dualidade, seja lá como chamam, que isso vai tornar o homem mais elevado, igual ao próprio Criador, ou seja, vocês serão deuses. E isso é um grande engano, porque o Eterno não queria que o conhecimento do mal fizesse parte da natureza humana. O verso 6 diz: Por conseguinte, quando a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Vamos por partes aqui. Quando diz que ela viu que a árvore era boa para se comer, nós estamos falando do apetite. Esse apetite, estamos falando do alimento, né? Só que aí diz: e agradável aos olhos. Quando nós entendemos essa questão de ser algo agradável aos olhos, está falando aqui não só do discernimento, do desejo, a cobiça, mas também de algo que atraiu a mulher. Então não podia ser simplesmente uma cobrinha ali. Nós temos que entender no contexto o que está acontecendo aqui com Eva e essa serpente. Ele diz: e árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, nós estamos falando em um nível aqui espiritual, em um nível intelectual.
Então, em todos os aspectos, ela foi ludibriada. E tomou do seu fruto e comeu. E eu vou parar bem aqui. Algo muito importante tem a ver com o fruto do bem e do mal. A questão é, se o fruto da árvore da vida nos dá vida eterna, aquele que come da árvore da vida não morre mais, por isso que foi vetado ao ser humano, pecador, comer desse fruto, então o fruto do conhecimento do mal, do bem e do mal tinha algo muito além do físico, algo muito além dessa dimensão, porque ele estava ligado às regiões celestes e a outras dimensões também. Então, esse fruto, ele iria causar algo na humanidade e, a princípio, em Eva. E nós temos que entender o que é que esse fruto trouxe. Conhecimento do bem e do mal, ser tomado pela matéria escura quando ela é corrompida nos seus sentidos, ganha malícia. Tudo isso, essa alteração de sentidos está aí implícita nesse fruto do bem e do mal. E o deu ao seu marido que estava com ela, e ele comeu do fruto. Ambos tiveram uma mudança não só no que diz respeito à sua natureza física, sua natureza espiritual, mas também algo aconteceu ali, porque esse capítulo vai dizer que Eva estava no ventre com 2 sementes depois desse evento. Nós vamos já entender o que é isso. Verso 7 diz, os olhos de ambos foram abertos. Que tipo de olhos? Olhos espirituais. Leia Efésios 1:8. E conheceram que estavam desnudos, ou seja, eles sentiram vergonha de si. Depois cozeram folhas de figueira. Eu acredito, pessoalmente, queridos, que essas folhas de figueira tinham algum tipo de brilho, algum tipo de coisa para camuflar a queda deles perante o Eterno. Eles tentaram falsificar o brilho que eles tinham antes e fizeram para si aventais. E é interessante essa parte, porque essa palavra aventais é como vestes, talares. Ela vai do pescoço até os pés. Isso é uma coisa incrível. Porque a luz que os cobria era assim, como uma veste. Aqui diz assim, e ouvindo a voz de Yahweh Eterno que passeava no jardim à tardinha, Adão e sua esposa se esconderam da presença de Yahweh Eterno por entre as árvores do jardim. E Yahweh Eterno chamou Adão e lhe perguntou, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava desnudo e me escondi. E ele disse, quem te mostrou que estavas desnudo? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E o homem respondeu, a mulher que me deste por companheira, ela deu-me a árvore e eu comi. Então a pergunta, quem te mostrou que estavas desnudo? Isso tem que ser algo relacionado à mudança de moralidade no ser humano. Descobrir que está desnudo é uma espécie de malícia. Eles foram corrompidos. Sua natureza pura, sem malícia, sem assim uma noção de sexualidade, foi mudada ali. E tem a ver realmente com a questão da vergonha, da nudez e também de o que nós conhecemos por relações sexuais. Aqui diz assim, verso 13. E Yahweh Eterno disse à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Uma coisa importante é que a palavra enganar, ela aparece com a conotação de sedução. Tanto no Novo Testamento, como é chamado, né? Eva foi seduzida. Paulo diz, 2 Coríntios 11, que Eva foi seduzida. Ou seja, houve ali alguma corrupção sexual da parte dela. Mas nós vamos deixar o que a Bíblia diga à frente. Aqui diz assim, então Yahweh Eterno disse à serpente, uma vez que fizeste isto, amaldiçoada você é do meio de todos os animais domésticos e no meio de todos os animais do campo. Sobre teu ventre rastejarás e comerás pó
todos os dias da tua vida. E agora vem a parte que o sistema nos esconde. As pessoas que fazem teologia vão espiritualizar isso totalmente. Mas se nós lermos com a dupla conotação, tanto literal como espiritual, nós vamos ver uma verdade incrível. Aqui diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. E aqui é o Altíssimo falando para a serpente. E entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o descendente dela. E essa é uma parte muito importante, porque nas Bíblias diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. A palavra semente vem da raiz etimológica sêmen, ou seja, a serpente tinha uma espécie de sêmen. Quando nós observamos a questão, a mulher também teria sêmen. Então tem alguma coisa errada aqui. Nós não estamos tratando simplesmente de uma mera serpente, um animal, e não estamos tratando meramente aqui de uma mulher apenas. Nós estamos falando aqui que ela estava no ventre dela com 2 tipos de semente ou sêmen. Ela tinha aqui, depois de ter se corrompido, com a semente de Satanás, ou sêmen de Satanás no ventre dela, ou também o sêmen de Adão, já que mulher não tem sêmen. O sêmen vinha de Adão, marido dela. E isso causa escândalo ao ser revelado, porque as pessoas frequentemente vão pelo que a Igreja Católica diz e o que Martinho Lutero disse. Só que todos os pais da chamada Igreja Católica e Protestante, até o 4º século pelo menos, né, da Igreja Católica, sabiam que Satanás tinha uma descendência física na Terra. Os sábios hebreus já tinham esse entendimento. O Targum, é claro, e outros comentaristas hebreus da Torá, que Eva concebeu gêmeos na primeira concepção. E um não era filho de Adão. Um deles era filho de Satanás, a antiga serpente, o dragão, conforme Apocalipse 12, verso 9, afirma. Então vamos lá. Nesse momento o Eterno anuncia que haveria uma inimizade entre a semente de Satanás, que estava no ventre dela, e a semente de Adão, que havia sido plantado também, que ela havia concebido no ventre dela. Pode espiritualizar aqui e dizer que a mulher é Maria, que não sei o que viria... Pode espiritualizar. Mas aqui diz, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, da descendência de Adão viria o Messias. E da descendência da serpente, que estava na mulher, viria o anti-Messias, o traidor, o filho da perdição, o próprio Judas, que iria ferir o calcanhar do Messias. Mas essa parte é que nos interessa, que este ferirá a cabeça. Da descendência de Adão, da descendência de Davi e de Abraão, veio o nosso Messias, que esmagou a cabeça da serpente no Gólgota, que é conhecido como Monte da Caveira, com seu sangue, de uma vez por todas. E como nós sabemos, queridos, que Eva concebeu 2 sementes ali, naquele momento, e isso, lá, aliás, é conhecido na ciência como uma superfecundação heteroparental, ou seja, são gêmeos bivitelinos, né? Placentas diferentes, de pais diferentes. Isso é uma coisa incrível. Isso é possível de acontecer, e aconteceu logo no início de tudo. A mulher, ela foi chamada de mãe de todos os seres viventes, aqui no verso 20, chamou Adão, sua mulher Rava, porque era a ima, ou a mãe de todos os viventes, ou seja, tanto os descendentes da serpente, quanto dos descendentes de Adão. Então aqui explica, não é, essa grande verdade, queridos. Vou voltar para o texto para a gente terminar. Que diz assim no verso 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e tuas gravidezes. Em meio a dores darás à luz filhos, plural no hebraico. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, aqui já está falando o Altíssimo que ela ia ter mais de uma concepção ali, mais de uma gravidez,
e que seria com muita dor. E diz: e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Por conta do pecado dela, que foi horrendo, maior do que o de Adão. Se você pesquisar o que Paulo diz sobre o pecado de Eva, ele vai dizer que Adão não foi enganado. Aliás, Eva se deixou ser seduzida, ele vai dizer. Então o pecado dela foi maior realmente. Por isso a punição foi maior. Verso 17: ao homem disse: uma vez que deste ouvido a tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: dela não comerás, amaldiçoada é a terra por tua causa, em dores comerás dela todos os dias da tua vida. E essa foi apenas a punição de Adão. Trabalhar com a terra, suar para ganhar o sustento. Ela produzirá para ti espinhos e abrolhos, e comerás da relva do campo. Então, aqui houve a abertura da concessão para comer hortaliças, porque antes eles não comiam só frutas, né, nozes, e aqui começam a comer hortaliças até para uma questão de saúde, né, para curar doenças. E ele diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Tu és pó, e ao pó tornarás. E essa essência de Adão quer dizer barro, pó. E chamou Adão a sua mulher Rava, e aqui explica o próprio nome dela em hebraico, porque ela era a mãe de todos os viventes, já no contexto do capítulo 3, a semente de Satanás, a serpente e a semente de Adão, mãe de todos esses seres viventes. Tanto os Nephilim, os gigantes de antigamente, como dos seres humanos, por assim dizer. E o Eterno fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Agora, de onde o Eterno fez essas túnicas, senão de cordeiros que foram mortos, representando o Messias, né, para expiar o pecado deles desde então. Mas quando diz que no mesmo dia eles morreriam, é porque um dia para o Criador é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, eles morreram antes do primeiro milênio. Isso é incrível também. Então disse o Eterno: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Entretanto, não suceda que estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então, o Eterno, ele é conhecedor do bem e do mal, mas ele não tem mal nele. Ele tem discernimento. Ele tem maturidade. E ao homem, isso não foi dado, mas por consequência do pecado, ele ganhou essa malícia, essa mente bem audaz, né? Bem, assim, vamos dizer, essa sutileza. Aqui diz assim: por conseguinte, o Eterno lançou fora do Gan Eden, ou do Jardim do Éden, para cultivar a terra de que fora tomada. E havendo retirado fora o homem, colocou querubins ao oriente do Gan Eden, e uma espada de lâmina retorcida para guardar o caminho da árvore da vida. Então, se tinham querubins ali, é porque realmente era uma dimensão celestial, e que essa dimensão, de certa forma, ela não é acessível mais à humanidade hoje. E existem muitos mistérios, queridos, mas eu acredito que o que fica implícito nesse capítulo é essa foto que eu vou mostrar para você, e que nesse momento da humanidade nós estamos tendo conhecimento porque o Pai está nos dando conhecimento. Que a primeira grande apostasia, e começou por Eva, foi conceber da semente de um anjo. Eles chamam na Nova Era de semente das estrelas. O oculto conhece isso aqui de trás para frente. E também os sábios hebreus, e também os pais da igreja, né, até o 4º século. Que é possível que alguns seres humanos tenham uma descendência de anjos. E no princípio foi de Satanás. O próprio Caim veio de Satanás, conforme veremos nos estudos a seguir. Vamos compartilhar essa verdade. Vamos fazer com que as pessoas entendam que Gênesis 6, quando nós entendemos todo o conflito por trás dos Nephilim, os gigantes da antiguidade, o que eles chamam de deuses antigos, astronautas antigos na nova era, tudo isso é uma farsa de demônios que copularam com mulheres e geraram uma prole, uma descendência que está entre nós. E eles são esses ocultistas, esses Illuminatis, que estão fazendo todo esse mal por aí. Agora você já sabe a verdade. Vamos compartilhar
Até um próximo estudo.